Nem nos meus melhores sonhos imaginava passar por isso. No último jogo, ser aplaudido pela torcida foi uma coisa incrível. É muito gratificante estar sendo reconhecido, estar podendo fazer bem meu trabalho e ser bem reconhecido pelas pessoas que estão de fora também e aqui dentro. Substituir o lateral de seleção é a melhor parte, né? O Arana é um lateral, hoje o melhor lateral do Brasil, um dos melhores do mundo. E tá ali podendo estar no lugar dele e corresponder bem é muito importante também. É um jogo muito importante, um jogo que todo mundo quer jogar. Claro que eu quero jogar, quero estar ali, poder ajudar a equipe. Confronto direto, brigar pela liderança. A gente não sabe como vai ser, vamos trabalhar a semana para ver quem vai jogar. Se tiver oportunidade, poder treinar bem para poder estar bem no dia do jogo. Rubens vem sendo muito elogiado, e aí, Paulo, tem torcedor que se empolga. O Luiz Alberto Ferreira, no nosso chat, falou que o Rubens é o novo Dedê. Até porque o Rubens não é nem lateral de ofício, né? É meia. Meia e é artilheiro da base. Fiz um jogo dele lá que ele arrebentou, fez 2 ou 3 gols. Eu me lembro dele na final do Brasileiro, Sub-20. Jogou muito jogador bola. de altíssima qualidade. É aquilo que a gente Agora, fala. ele tá surpreendendo demais. Pois é, você tá gostando dele como lateral? Demais, como lateral, como meia, como um volante. É impressionante a personalidade que ele tem de assumir, né, a parte dele, né, jogando ao lado de grandes jogadores, enfim. Lógico que isso favorece também, tá? Porque você jogar do lado de gente ruim não favorece nada. É mais difícil. Agora ele, como tá no monte de gente boa, mas a personalidade dele de jogo é impressionante. E a explosão que ele tem, né, física, de velocidade, né? Ele consegue chegar rápido numa bola perdida. É um jogador que, olha, promissor, viu? E não sentiu tanta pressão, né? Porque chega num elenco recheado de jogadores importantes, já tinha feito essa função em outros jogos com o turco Mohamed, mas tem feito boas partidas. Agora, tem um ponto importante. O Rubens fez a lateral esquerda, por exemplo, no jogo contra o Avaí. Avaí vai jogar contra o Atlético no Mineirão, linhas mais baixas. É até natural, não é nenhum tipo de crítica. Agora ele vai pegar um Palmeiras, provavelmente vai ser o titular, estou imaginando, por não ter o Dodô, pelo Arana estar na seleção. E o Palmeiras, pelo lado direito ali, tem Dudu, tem Marcos Rocha fazendo a dobra. Vai ter trabalho ali, tem que reforçar o setor dele. Se for titular, né? Porque o Turco pode colocar também o Alonso para jogar, quem sabe. Pode fazer 3 zagueiros, três e volantes. libera mais o meia pela esquerda para fazer esse papel de apoio ao ataque. Então tem essa possibilidade também. A gente já viu que o Alonso faz isso, inclusive na seleção do Paraguai, ele atua mais ou menos dessa forma, Ou né? talvez também jogar com 3 zagueiros, né? Com o Hever fazendo o meio, o Alonso e o Natan. E aí você vai ter por exemplo, o Rubens pode bater, ele jogando com 3 zagueiros, o Rubens pode bater direto com o Marcos Rocha, os 2 laterais do Galo. E aí dá uma liberdade maior. Aí aproveita as costas do Marcos Rocha. Exatamente. Mas vai ser um grande jogo. Pois é, a gente estava falando sobre isso, muito estudado, né? Sim. Assim, falando assim, taticamente desse jogo, eu estou curioso para saber o que os 2 treinadores vão aprontar. Pois é, a discussão que a gente teve ontem é assim, será que o Palmeiras vai para cima do Atlético? Será que o Palmeiras vai ser mais cauteloso, como foi, por exemplo, no jogo de ida da Libertadores? Que assim, o Atlético foi o senhor das ações, o Palmeiras se limitou a contra-atacar, acho que não teve nenhum chute a gol do Palmeiras no primeiro tempo. Será que vai ser um Palmeiras mais cauteloso ou você acha que o Abel bota o time para tentar jogar contra o Atlético? É o estilo dele, né? Esse jogo mais reativo, assim. Ele não deve mudar muita coisa, claro, não vai deixar o Atlético tomar todas as ações do jogo. Mas é como vocês falaram, é um jogo super estudado, o Abel é um cara muito inteligente, o Palmeiras dele esse ano é um Palmeiras reforçado, na minha opinião, um Palmeiras melhor do que o do ano passado e ele vai em busca de mais títulos, por isso que a gente fala, são os 2 times que estão aí na ponta da tabela, o Atlético está tentando se reencontrar, também não é o mesmo Atlético do ano passado. Eu acho que é isso que vai acontecer, viu, Pio? Eu acho que hoje o momento do Cruzeiro, principalmente jogando em casa, eu acho que é um pouquinho diferente do ano passado, dessa Libertadores, que o Atlético estava numa alta, estava numa crescente. Sim. E ele, vou dar campo para o Atlético para eu, né, dar o contra-ataque. Por isso que eu estou muito curioso para saber o que ele vai fazer para esse jogo, né? Porque hoje o Palmeiras é um time que, para mim, está um pouquinho hoje acima do Atlético pelo momento que vive o Galo. Da inconstância, principalmente no sistema defensivo. Pois é, porque o Palmeiras sempre teve nos últimos anos do Abel,
essa fama, essa marca de ser um time mais cauteloso e jogar no contra-ataque. Mas esse ano, em alguns momentos, o Palmeiras se mostrou muito ofensivo. Jogo de volta contra o São Paulo, precisava fazer 3 gols. Fez 4. Fez 4. E esses jogos da Libertadores aí teve surra de 8. Sobrou. Voltou a ter bobo no futebol, Pio? Não é que voltou a ter bobo no futebol. Os times que tomaram essa lenhada na Libertadores, eles foram campeões dos seus países, Sim. né? A questão toda é a disparidade que existe dentro do futebol sul-americano de algumas praças com outras. A gente sabe, o futebol boliviano, ele tem lá suas limitações. O futebol venezuelano cresceu bastante, mas ainda também tem suas limitações. E o time brasileiro fazendo contratações com atletas de grande exponencial, eles acabam se sobressaindo. O que não acontece num jogo de duas grandezas, né? De dois times que estão aí na ponta da tabela do campeonato mais complicado da América do Sul. Vai, como diz o Everton, vai feder carbureto, né? Vai, esse jogo promete. O que você acha, Paulo, essas goleadas? Fluminense ganhou de 10, Palmeiras ganhou de 8. É uma questão realmente de investimento. Você pega um boliviano, a equipe tem um investimento muito abaixo, futebol com uma outra realidade. E é mais ou menos isso que o Pio comentou mesmo, a disparidade financeira até, estrutural também dessas equipes aí, boliviana, peruana, esses países, né? Infelizmente sofre um pouco nessa situação, a venezuelano, né? Enfim, e o Brasil está sobrando, né? Não todas as equipes, né? Mas as equipes que estão melhor estruturadas aí, financeiramente, fazem a diferença. E a gente falou bastante do setor defensivo, eu sei que dá para projetar da parte ofensiva do Atlético. Esse trio, que parece que deu bastante certo contra o Avaí, com o Sacha começando a partida, Sacha, Hulk e Ademir. Você acha que mantém? Você acha que muda alguma peça? Tudo depende de estudo em relação ao Palmeiras, né? O Ademir a gente viu que pode ser que ganhe mais espaço, principalmente depois da saída do Savarino, mas deu uma queda de produção também. Aconteceu muito isso, não só com o Ademir, né? Mas com o time do Atlético no conjunto. Mas tem aí o Hulk, né? Que puxa o nome todo ali da frente do Atlético, um jogador super interessante. Para mim, o grande destaque, né, do futebol brasileiro foi no ano passado, e mesmo com o Atlético passando por uma situação mais complicada em relação a 2021, ainda é um grande nome do Brasil, na minha opinião. Se o Atlético não vai ter o Arana, o Palmeiras não vai ter o Everton, Danilo e o Gustavo Gomes, principal zagueiro do Palmeiras, não vai estar presente aí. Como é que você montaria esse ataque, Paulo Roberto? Nossa, eu tô adorando, né? 3 nomes, né? Que são realmente jogadores que fazem a diferença. Sem dúvida. Agora, eu acho, né, que o Atlético, eu acho que o Atlético deve jogar no 3-5-2. Para mim, vai jogar com o Sacha e com o Hulk na frente. A minha opinião. Guarda o Ademir para o segundo tempo, coloca velocidade? Eu acho que guarda o Ademir. O Ademir já está com uma minutagem muito grande, né, nessa primeira etapa aí do Campeonato Brasileiro. Tem praticamente jogado todos os jogos e a gente sente que há um desgaste dele, principalmente no segundo tempo. Agora eu vou te apertar, Paulo. Uma questão que era meio óbvio no ano passado, parece que essa distância diminuiu, a gente já falou sobre isso nas últimas semanas. Na ala direita, nesse seu 3-5-2, Guga ou Mariano? Mariano parece estar de volta, já até fez partida. Eu acho que como vai pedir muita parte defensiva, eu acho que eu iria com o Mariano. Porque o Mariano tem um cuidado maior, tem uma experiência maior, principalmente nesse setor defensivo. Acompanha o relator? Eu também. Eu acho que o Mariano tem muita experiência, um jogador... Não que o Guga não tenha qualidade. Melhorou muito, né? Melhorou bastante, ele está crescendo, evoluindo, mas o Mariano tem uma experiência maior, tem uma visão de jogo, um entendimento de jogo, na minha